Então, bem-vindos a vocês que estão à distância. Eu não sei exatamente onde eu olho, estou tentando olhar para a câmera e para vocês ao mesmo tempo, mas não está dando muito certo. Então, acho que vou olhar para a câmera, para a sala. Obrigado por estarem conosco, né? Mesmo que à distância, mas é um prazer tê-los aqui. Então, essa segunda mesa, né? Que intitulada Trajetórias na Perspectiva da Dependência. E nós vamos ter o prazer de escutar, então, as falas do Júlio Veloso, do Pedro Matos e da Stella Krepp. Eu vou introduzindo o Júlio, que vai ser o primeiro quem vai falar. O Júlio é doutor em História Social pela FEFELESH USP, com um período na Universidade de Nova Lisboa, sob orientação do Antônio Manuel Espanha, mestre em Estudos Brasileiros pelo IEB USP, bacharel em História pela USP, desenvolveu estágios de pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e outro na Faculdade de Direito da USP, e hoje é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o FADISP. Eu não sei exatamente... não sei qual é para essa sigla para o que é. Júlio, talvez se você quiser complementar, e dá aula, né, nessa universidade, então, de graduação, mestrado e doutorado, e foi membro também titular do Conselho Técnico Científico da CAPES e do Ministério da Educação. Júlio, se você quiser, por aqui, se você quiser né, complementar alguma coisa, fique à vontade, e a palavra está com você, então. E obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. A apresentação foi perfeita. Queria agradecer muito a organização do evento. Infelizmente eu não pude ir para Paris por problemas de saúde, mas me sinto aí com vocês e queria agradecer especialmente o professor Paulo Ilmati, que foi meu orientador. Uma pena não poder encontrá-lo pessoalmente, mas nos encontraremos em breve. A minha comunicação, ela, na verdade, vai discutir duas ideias sustentadas pela historiadora, socióloga, é difícil classificar, né, Paula Beigelman, na década de 1960. Duas ideias que se relacionam, na minha visão, de forma muito profunda, com os debates sobre o tema da dependência, sobre as variadas teorias da dependência, né? A primeira ideia, sustentada pela autora, pela Paula Beigelman, na década de 60, ela diz respeito às relações entre capitalismo e escravidão no século XIX, e a segunda ideia, que eu vou apresentar, diz respeito ao famoso debate sobre o dualismo, o suposto dualismo da elite brasileira, né? A ideia de que haveria uma divisão da elite brasileira entre um grupo mais vinculado aos interesses do latifúndio, né? Um grupo mais agrarista, cuja realização de seus interesses significaria a manutenção da condição colonial do Brasil, mesmo pós a independência, e outro setor da elite brasileira interessado no mercado interno, da industrialização. Então, a Paula Beigelman vai discutir essas duas questões que são absolutamente fundamentais para as mais variadas vertentes, né, que debatem o tema da dependência no Brasil, talvez especialmente para a chamada teoria marxista da dependência, mas para todas, né? Nos dois casos, como eu vou tentar mostrar, as posições expressas pela Paula Beigelman foram pioneiras, ou seja, ela foi a primeira a expressar essas posições, né? Apesar de ser uma coisa importante, não é meu foco aqui, meu interesse aqui, nem demarcar esse pioneirismo e nem demonstrar como essa contribuição da Paula Beigelman não foi absorvida por boa parte dos autores que vieram depois. É um tema muito importante, já abordado ainda que pouco por outras pessoas. Quero registrar que é um tema importante, mas não vou abordá-lo porque essa não é a temática do seminário, mas fica o registro sobre a importância, né, tanto da discussão sobre o pioneirismo da Paula Beigelman nesses assuntos, quanto sobre o fato de que essa contribuição foi pouco reconhecida, inclusive por autores que desenvolveram posições
análogas às dela posteriormente, né? A primeira questão é a escravidão, né? As posições dela sobre as relações entre escravidão e em 1944 foi publicado um livro absolutamente decisivo na história da historiografia, que é o livro do Eric Williams, Capitalismo e Escravidão. Esse livro organizou, pautou, determinou, né, boa parte dos debates sobre as relações entre capitalismo e escravidão. Deu também, como diz a música do Gilberto Gil, régua e compasso para todo o debate sobre as sociedades escravistas mesmo, né? Então, um livro de uma importância muito grande, né? Dentre muitas contribuições fecundas, originais do livro, duas delas foram especialmente influentes e me interessam aqui na minha temática, né? A primeira coisa que o Eric Williams faz é apresentar como, vamos dizer assim, cenário, como enquadramento do que ele vai apresentar sobre as relações entre capitalismo e escravidão, um enquadramento mundial, né? Então, é uma história, por mais que ele tivesse um interesse, né, especial no Caribe e tudo isso, é uma história, vamos dizer assim, global, que vai olhar o processo como um processo de escala global. Que processo? A escravidão moderna, né? Isso vai ter um impacto gigantesco nos estudos sobre a escravidão, como já está registrado por muita gente, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, né? A segunda grande contribuição do Williams foi apresentar uma ideia que eu não tenho como explicá-la aqui em linhas muito detalhadamente, e eu tenho certeza que boa parte das pessoas aqui que tem esse debate, né, sobre capitalismo, século XIX ou escravidão, qualquer uma dessas abordagens conhece o debate, né, que é a ideia de que a relação entre capitalismo e escravidão foi fundamentalmente uma relação de sucessão, né? Ou seja, você teria um processo no qual a escravidão moderna teria criado as condições para a ascensão do capitalismo e, mais tarde, o capitalismo teria, pelas suas características, né, para poder se realizar plenamente, né, se realizar da forma como o capitalismo se realiza, ou seja, se expandindo, globalizando e generalizando as suas relações, ele teria destruído a escravidão. Portanto, uma posição que sustentava a ideia de uma incompatibilidade entre capitalismo e escravidão. Uma posição que via o capitalismo como um elemento dissolvente da escravidão, né? Então, essa visão do Eric Williams seria muito influente e balizaria uma série de trabalhos que surgiriam depois, né? 2 anos antes tinha sido lançado, importante dizer, 2 anos antes tinha sido lançado o livro, o grande clássico, né, do Caio Prado Júnior, né? Formação do Brasil Contemporâneo. Temos aqui no seminário um dos principais estudiosos desse texto, que é o professor Paulo Ilmar, né? Então, o livro do Caio Prado saiu em 42, o do Eric Williams em 44, e, como todo mundo sabe, o Caio Prado também vai criar, né, vai colocar uma outra baliza fundamental do debate, e absolutamente fundamental para todos os estudos sobre dependência posterior, vistos a posteriori, né? Que é a ideia do sentido da colonização, ou seja, de que a formação do Brasil vista à distância, como ele diz, né, na verdade, ela tinha um fio condutor que era o fornecimento de produtos primários para o capitalismo comercial em formação, né? Essas duas visões seriam muito importantes para fecundar, né, o que viria a ser a teoria da dependência. Bom lembrar, né, como faz o professor Rafael Marchesi, né, que a própria tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso é absolutamente calcada no Eric Williams, né? Não preciso falar do Caio Prado, mas o raciocínio todo está montado a partir da estrutura, né, de pensamento sustentada pelo Eric Williams, né? Esse pilar interpretativo, né, ele foi ganhando, obviamente, contornos diferentes na obra de uma série de pensadores. Então, obviamente, esses pilares eles não vão aparecer iguais, né? Tanto porque são pesquisadores diferentes, que partem de referenciais teóricos diferentes, quanto porque os objetos dos pesquisadores são distintos. Então, obviamente, isso vai aparecer de um jeito diferente que às vezes dá a impressão de que nós estamos tratando de referenciais diferentes, mas não são. O que é diferente
fundamentalmente é o objeto, o que é diferente é o referencial de cada um desses autores, uns mais weberianos, outros marxistas, né? É isso que vai calcar as diferenças fundamentais, né? Em 1967, a Paula Begemann publicou em 2 volumes, em 2 tomos, um livro chamado Formação Política do Brasil. Esse livro era, na verdade, a reunião, isso é uma coisa pouco lembrada, ele, na verdade, é a reunião de 2 textos anteriores. A tese de doutorado que ela tinha defendido em 61, né? A Paula Begemann é uma das pioneiras, das mulheres pioneiras da Universidade Brasileira, né? Está ali entre a primeira e a segunda geração, né, de mulheres que vão ocupar um papel importante. Bom lembrar que ela ocupou uma cátedra, né? A primeira mulher a ocupar uma cátedra na Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, em 61, ela havia defendido o seu doutorado, em 67, a sua livre docência, e nesse mesmo ano de 67, ela juntou os 2, mexeu no texto e publicou essa obra pouquíssimo lida, pouquíssimo estudada, chamada Formação Política do Brasil, em 2 tomos, né? O primeiro volume do livro está organizado em 3 partes: a destruição do escravismo capitalista, sistemática e dinâmica da organização política imperial e a reflexão sobre a problemática fundamental brasileira. O segundo tomo é praticamente a tese de livre docência dela, tá? O primeiro tomo está organizado assim: destruição do escravismo capitalista, sistemática e dinâmica da organização política imperial, e o terceiro, a reflexão sobre a problemática fundamental brasileira. O que interessa para a gente é principalmente o capítulo 1 do tomo 1, né, que vai tratar de escravidão e capitalismo, né? Lembro, o nome desse capítulo é A Destruição do Escravismo Capitalista. É o título do artigo, tá? E é a ideia fundamental que ela vai sustentar no capítulo. Nesse capítulo, a autora contesta frontalmente mesmo, a tese de que o capitalismo, quando atingiu a sua maturação, ou quando começou a atingir a sua maturação como sistema, ou seja, quando ele se transforma em capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial, havia entrado em contradição com a escravidão. Para a autora, pelo contrário, esta contradição entre capitalismo e escravidão não existia, na medida em que o capitalismo deveria ser visto como um sistema dentro do qual conviviam, globalmente, relações de produção distintas. A escravidão moderna, segundo Paula Begemann, distinguia-se da antiga justamente por isso. Aqui estaria a distinção fundamental entre escravidão antiga e moderna. Justamente por isso, por estar dentro dos quadros de um sistema de caráter tendencialmente global, cuja dinâmica estava localizada fundamentalmente no processo cada vez mais ampliado de valorização do valor. Então, o capitalismo é um sistema movido pela valorização do valor, dentro do qual podem estar organizadas, né, a produção de modos distintos. Você pode ter relações de produção distintas dentro da escravidão. O caso da escravidão se distinguia, assim, das relações servis ou das formas de propriedade da terra típicas do período anterior ao capitalismo, porque essas estavam em solo europeu, e sua dissolução era condição para que a Revolução Industrial se desenvolvesse. No caso da escravidão no século XIX, a coisa era distinta e o capitalismo podia dar sentido para esse instituto. Então, o capitalismo industrial, na visão da Paula Begemann, ao invés de dissolver a escravidão, ele dá novo sentido para a escravidão, mutando junto com ele. A escravidão se modifica junto com o capitalismo, ao invés de ser dissolvida por ele, né? Nas palavras da Paula Begemann, vou ler um trecho curto aqui, mas eu acho que é importante. O escravismo moderno se caracteriza, assim, por ser essencialmente capitalista. Nessas condições, embora formalmente análogo da antiguidade, desde que pressupõe a existência de um trabalhador-mercadoria, funcionalmente dele se distingue por inserir-se num contexto geral totalmente diverso. Enquanto na antiguidade o trabalho escravo é o fulcro do sistema total, o escravismo moderno é integrante de um complexo determinado pela presença do trabalho assalariado. Temos, pois, que o sistema capitalista, embora analiticamente se construa com referência ao trabalho livre, empírica ou historicamente inclui como peça constitutiva a escravidão.
Daí decorre que não procede a ideia, aqui vem o núcleo da crítica, de uma depuração progressiva do sistema. Ou seja, o capitalismo vai se depurando, né, e expulsando a escravidão. Desde que o escravismo não representa uma componente acapitalista, como, por exemplo, as relações feudais eliminadas com o avanço do capitalismo. Mas, ao contrário, constitui-se como uma criação capitalista. Nem se pode falar, nesse caso, de extensão do sistema à periferia do mundo capitalista, uma vez que o escravismo se apresenta, muito importante agora, como a forma pela qual o capitalismo se realiza na economia colonial. A escravidão é a forma do capitalismo na colônia. Begeman, voltando aqui, né? A Paula Begeman, portanto, amplia de forma profunda os laços da dependência do país com os países do capitalismo central. Na medida em que, se sua visão estiver correta, a escravidão brasileira do século XIX, portanto, já do Brasil independente, os primeiros 66 anos de vida independente do Brasil não representaria um momento no qual o país, por seus problemas de dinâmica interna, não havia conseguido fazer com que os ventos da modernidade capitalista soprassem por aqui, derrubando a escravidão. Pelo contrário, o Brasil viveria plenamente encaixado no capitalismo internacional, desempenhando aí um papel absolutamente coetâneo ao seu caráter e às suas necessidades. Desse modo, ao argumento caio-pradiano de que o comércio internacional determinava o sentido da organização da vida econômica brasileira e, por consequência, da sua vida social, Paula Begeman somava outro elemento, a escravidão como uma questão do tempo, do século, algo que não estava fora, mas dentro da modernidade e de suas características fundamentais. Dessa maneira, na abordagem de Paula Begeman, as tarefas políticas colocadas no século XIX ou no século XX não estavam localizadas em algum tipo de modernização, na medida em que o elemento ordenador do conjunto da vida econômica e social, a escravidão, já eram, ao seu modo, modernas. Se as teorias de Eric Williams e Caio Prado Júnior são elementos fundamentais para a formulação das teorias da dependência, como é reconhecido por todo mundo, em suas diversas linhagens, por apresentarem as dinâmicas da história das ex-colônias como conexas ao capitalismo em formação, as posições de Paula Begeman vão ainda mais longe nisso, evidenciando conexões que não estão localizadas apenas no capitalismo em formação, mas no sistema em sua conformação madura, industrial e contemporânea. Trata-se de um engate muito mais profundo entre a realidade brasileira e internacional e de uma embocadura de pesquisa que radicaliza as abordagens que estavam na mesa, apontando verdadeiramente para o que hoje chamamos de história global. Eu não vou ler, eu percebi que eu vou tá comprido aqui, então eu vou resumir um ponto aqui. Uma outra questão fundamental para Paula Begeman, eu não estou enxergando o tempo, você pode falar para eu... Isso, são mais 5 minutos. Mais 5, tá. Uma outra questão fundamental que eu não vou desenvolver, vou só anunciar, vou só dar a manchete, é o fato de que a Paula Begeman coloca a ênfase da sua abordagem no século XIX e não na colônia. Isso é uma outra coisa decisiva, que vai ter uma série, quer dizer, não vai ter uma série de implicações, porque a obra dela não foi estudada devidamente e as consequências não foram tiradas. Mas o foco no século XIX diverge, né, do que vinha sendo escrito e pensado no período, quando a ênfase está na colônia. Vocês compreendem? Isso é uma outra coisa decisiva, né? O fato da ênfase dela estar no século XIX faz com que, por exemplo, ela apresente, como parte dessa obra, toda uma história da elite brasileira, né? Toda uma história do processo de conformação da elite brasileira que está ausente de outras obras que vão olhar fundamentalmente para a colônia, onde não tem uma elite nacional, né? Não tem um Estado nacional constituído e tudo isso, né? Isso vai aparecer em outras obras, vai aparecer no Oliveira Viana, vai aparecer em obras distintas que vão olhar fundamentalmente a política. Então você tem uma turma olhando a economia fundamentalmente, a política como refração da economia, uma outra turma olhando só a política, né? A Paula Begeman está pegando, aqui eu não estou dizendo que é só ela, mas ela faz isso de um jeito que me parece especial para a questão da dependência, ela vai olhar as duas coisas em relação complexa, né? E a segunda contribuição dela, o segundo debate que ela encara, que eu vou resumir aqui em 2 minutos, né,
é o debate, o famoso debate, né, sobre a questão da dualidade da elite brasileira, né? É uma ideia que ela é elaborada fundamentalmente pelo PCB, né? O PCB é o primeiro lugar de elaboração disso, vem lá dos livros do Otávio Brandão e tal, mas o Nelson Werneck Sodré vai se consagrar como o sujeito que vai, né, dar uma substância para essa ideia de que a elite brasileira seria fundamentalmente cindida entre uma elite atrasada, oligárquica, rural, interessada nas vantagens do modelo agroexportador, e uma outra elite brasileira menos forte em formação, que teria nos setores médios, em especial nos militares, né, como o próprio Nelson Werneck Sodré, em especial nos militares rebeldes da década de 20, a sua expressão, vamos dizer assim, fenomênica mais forte, né? E que caberia, portanto, que o caminho da Revolução Brasileira seria em apoio a essa segunda corrente, né? Para que se realizasse uma revolução burguesa no Brasil e essas coisas todas que boa parte da audiência aí conhece, porque elas se reproduziram em outros países da periferia do capitalismo, porque essa era um pouco a visão da Terceira Internacional, né? O primeiro questionamento mais organizado a essa visão, né, é a visão específica da dualidade, tá? Ou de como se conformou a dualidade. Claro que havia debates no interior do próprio Partido Comunista, por exemplo, levantados já pelo Caio Prado e tudo isso, né? Mas, do ponto de vista teórico, a crítica à ideia da dualidade veio também de um artigo publicado pela Paula Beigman em 1966, que questiona, fundamentalmente, a história que o Nelson Werneck apresentava sobre a Primeira República. Porque, na verdade, o Nelson Werneck Sodré baseia, fundamentalmente, essa visão dele numa história da Primeira República que vai ter como ponto culminante a Revolução de 30, né? Então, a Paula Beigman, em 66, publica um artigo na revista Civilização Brasileira, em que ela contradita abertamente o Nelson Werneck Sodré e contra uma outra história, tanto econômica quanto de classe, de relações de classe, da Primeira República no Brasil, em que ela mostra, na verdade, que a formação do mercado interno e da industrialização no Brasil, ela não aconteceu em uma luta feroz entre setor agrário e setor industrial, né? Ela, na verdade, aconteceu como uma certa derivação da própria dinâmica social e econômica do latifúndio, né? Então, ao evidenciar isso, a Paula Beigman compra um debate previamente, né, nesse artigo de 66, notem, é um ano antes dela fazer todo o resto que eu descrevi aqui, né? Nós estamos falando de uma autora muito produtiva, ela compra esse debate que depois apareceria e seria reconhecido como inaugurado, né, nos termos que ela apresenta pela obra do Boris Fausto sobre a Revolução de 1930. Né? Então, em resumo, é isso, ou seja, são duas ideias absolutamente fundamentais, né, para boa parte das diversas teorias da dependência, que eu considero que não são devidamente, pelo menos por enquanto, né, estudadas, e delas não são tiradas as consequências produtivas, fecundas, que poderiam ser tiradas para os estudos das relações do Brasil como um país dependente em relação às potências do capitalismo central. É isso, muito obrigado. Desculpem ter passado do tempo. Imagina, foi inclusive 1 minuto, então tá ótimo. Foi perfeito. Então, muito obrigado por essa apresentação extremamente interessante. Eu vou passar a palavra diretamente para o Pedro, né, que, se não me engano, está na lista logo em seguida. Vou respeitar o programa. O Pedro Matos, né, obteve seu mestrado pela Universidade Federal do ABC, com um trabalho intitulado Periferia é Periferia, Imperialismo, Superexploração e Dependência, que foi premiado como melhor dissertação do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial no ano de 2021. É graduado em Ciências Econômicas pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e em Engenharia Ambiental pela USP, Universidade de São Paulo, e atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de Economia Política e Relações Internacionais, com foco nas teorias do imperialismo e da dependência,
e participa do projeto temático Política e Classes Sociais no Capitalismo Neoliberal e do grupo de pesquisa Política Externa e Classes Sociais. Mais uma vez, obrigado, Pedro, também por estar aqui conosco. Se você também quiser adicionar alguma coisa à apresentação, fique à vontade e a palavra está com você, então. Obrigado pela apresentação. Também queria agradecer aos organizadores do evento e todo mundo que está participando. Vou apresentar aqui uma discussão sobre o conceito da superexploração. É uma discussão um pouco mais teórica. Esse conceito, né, foi desenvolvido pelo Rui Mauro Marini, do bojo da teoria da dependência, mais especificamente daquela vertente chamada teoria marxista da dependência. E a superexploração basicamente se refere aí a uma espécie de expropriação de parte do valor normal da força de trabalho, que contribuiria na formação de superlucros que viabilizam as transferências de valor. O Marini chegou até a conceituar a superexploração do trabalho como uma espécie de mecanismo de compensação dessas transferências, né? O conceito foi e continua sendo objeto de polêmica. Acho que nessas polêmicas destaca-se o debate entre o Cardoso e o Serra, por um lado, e o Marini, do outro, no final dos anos 70. Tem aí o texto do Cardoso do Serra e a resposta do Marini, que são dois textos bastante interessantes. Além disso, mais recentemente, esse conceito tem sido recuperado, teoricamente, tanto pelos autores que se propõem a fazer o resgate crítico da TMD, da Teoria Marxista da Dependência, mas também por autores que têm buscado compatibilizar a teoria do valor do trabalho, Marx, com a teoria do imperialismo. Nesse último caso, acho que vale a pena citar John Smith e Aswandi, que estudam a superexploração do trabalho no âmbito das cadeias globais de valor. E também o conceito tem aparecido em outras discussões acerca da exploração de setores específicos da classe trabalhadora, como das mulheres e dos grupos racializados, né? Muitos desses estudos, tanto do caso do John Smith, da Swandi, como do segundo caso que eu citei aí, acabam assumindo a hipótese da superexploração como uma terceira forma de obtenção da mais-valia, seguindo uma tese que foi desenvolvida pelo Andy Higginbotham. Bom, essa retomada do conceito, creio que é muito bem-vinda. Acredito que o conceito tem poder explicativo, tem força teórica, mas muitas vezes essa retomada acaba sendo feita de forma isolada, né, sem tomar em conta os sistemas teóricos em que o conceito se insere, né? Então, na apresentação aqui eu vou buscar discutir um pouco esse conceito, tendo como base tanto a teoria do imperialismo da dependência, mas também a teoria da exploração capitalista desenvolvida por Marx. A ideia é operar o conceito para tentar situar ele melhor dentro desses sistemas que ele se insere. Então, começando pela relação entre a superexploração e a teoria, né, da mais-valia, que é a teoria científica da exploração capitalista, né? O Althusser chamou do coração do livro 1 do Capital. O ponto de partida da teoria da mais-valia do Marx é o reconhecimento de que no capitalismo o processo de trabalho se confunde com o processo de formação do valor. E aí, para a gente conseguir lidar com essa confusão, né, a gente precisa distinguir claramente o valor da força de trabalho e o seu valor de uso, sendo que o primeiro se refere, né, ao tempo de trabalho necessário para reproduzir essa força de trabalho, e o segundo, a sua função, né, o seu valor de uso, que é efetivamente fornecer trabalho e, portanto, criar valor. A mais-valia, então, ela expressa justamente essa diferença entre o valor da força de trabalho e o valor por ela criado, né? E aí, no caso, ela é a expressão monetária dessa proporção, que, pensando de forma mais ampla, é a proporção entre o tempo de trabalho necessário e a duração da jornada de trabalho. Essa proporção aí é o que o Marx chama de grau de exploração, que no capitalismo é a taxa da mais-valia. A grandeza dessa
dessa taxa, né, ou desse grau de exploração, depende, portanto, das duas partes em que se divide a jornada de trabalho, né, o trabalho necessário e o mais trabalho. E aí que daí que o Marx deriva as duas formas de se obter a mais-valia, sendo que a primeira é ampliar a jornada, mantendo constante o tempo de trabalho necessário, e a segunda é diminuir o tempo de trabalho necessário, mantendo constante a jornada. No livro 1, Marx, vou ler aqui um trechinho, ele cita: ao mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada de trabalho, chamo de mais-valor absoluto. Ao mais-valor, que, ao contrário, deriva da redução do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na proporção entre as duas partes da jornada de trabalho, chamo de mais-valor relativo. Então, essas são as duas formas de obtenção da mais-valia que o Marx reconhece, né, no livro 1 do Capital. Mas aí é importante colocar que em vários momentos desse livro, e também em outros livros do Capital, ele ressalta que essas são, vamos dizer assim, as formas de obtenção da mais-valia contidas nas leis do valor e nas leis das trocas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que essas são as formas de obtenção da mais-valia inclusas, né, nas premissas de que o valor das mercadorias são determinados pelos tempos de trabalho nelas contido e que no mercado as mercadorias são trocadas pelo seu valor de fato. Entretanto, como o próprio Marx deixa claro em várias passagens, né, por exemplo, quando ele cita o trabalho infantil, o trabalho das mulheres, essas leis que sintetizam o funcionamento geral da economia capitalista não comportam toda a realidade. Então, em algumas passagens, ele acaba reconhecendo a possibilidade de que, no caso da força de trabalho, e não só nesse caso, mas especificamente aqui nos interessa falar desse caso, no caso da aquisição da força de trabalho, é possível transgredir essas leis. Então, aqui numa outra passagem, o Marx fala: certamente o capitalista pode pagar ao trabalhador, em vez de 5 shillings, apenas 4 shillings e 6 pence, ou menos ainda. Mas só se chegaria a tal resultado por meio da compressão do salário do trabalhador abaixo do valor da sua força de trabalho. Nesse caso, o mais trabalho só seria prolongado se ultrapassasse seus limites normais. Seus domínios só seriam expandidos mediante a invasão usurpatória do domínio do tempo de trabalho necessário. E aí, em seguida, né, ele alerta: apesar do importante papel que desempenha no movimento real do salário, esse método é aqui excluído pelo pressuposto de que as mercadorias, portanto também a força de trabalho, sejam compradas e vendidas pelo seu valor integral. Partindo-se desse pressuposto, o tempo de trabalho necessário para a produção da força de trabalho ou para a reprodução do seu valor pode ser reduzido, não porque o salário do trabalhador cai abaixo do valor da força de trabalho, mas apenas porque esse próprio valor cai. Então, aqui o Marx já apresenta, de certa forma, o que seria depois conceituado como a superexploração do trabalho, né, que é essa compressão do salário do trabalhador abaixo do valor da sua força de trabalho. E aí também já faz a ressalva de que esse fenômeno que desempenha um papel real, um papel importante no movimento real do salário, ou seja, na competição capitalista, é excluído pelo pressuposto assumido, né? Já no livro 3, na discussão sobre a lei tendencial da queda da taxa de lucro, o Marx recorre novamente a esse conceito, né, para dizer que ele acaba cumprindo um papel, que é justamente de atenuar essa tendência de queda. E aí, no mesmo capítulo, né, sobre a lei tendencial, sobre as causas contrarrastantes da lei tendencial, ele afirma que o fenômeno não guarda nenhuma relação com a análise geral do capital, mas diz respeito à exposição da concorrência, que não é tratada na obra. Mas, mesmo assim, ele afirma ser essa uma das causas mais importantes na contenção da tendência da queda da taxa de lucro. E aí, novamente, nas discussões sobre a renda fundiária, ele retoma essa discussão para dizer que a compressão do salário do trabalhador agrícola abaixo do seu nível médio normal, ou seja, a subtração de parte do seu salário, acaba cumprindo um papel importante justamente para a renda fundiária, né? Como se uma parte do salário do trabalhador fosse transferida
para a renda do proprietário fundiário. Então, na obra do Marx, né, no Capital, dá para ver que a superexploração, entendida aqui como essa compressão do salário abaixo do seu valor normal entre aspas, né? Normal no sentido socialmente estabelecido, ela aparece em vários momentos, né? E se relaciona com a questão da queda da taxa de lucro, que também se relaciona com a transformação do lucro em renda, né? Mas tal fenômeno, Marx, né, novamente aponta, se situaria fora da análise geral, ou seja, se situaria na análise concreta das formações capitalistas. O que é isso, né? Acho que em grande medida pelo fato de que a determinação do valor da força de trabalho e também dos salários, elas só podem se dar no interior das formações capitalistas concretas. Então, elas envolvem vários aspectos, né? Várias determinações que não podem ser contempladas na análise geral do funcionamento do capitalismo. O Marx, em uma passagem do livro 3, ele até mais ou menos deixa claro isso. Vou citar aqui: a mesma base econômica, a mesma no que diz respeito às condições principais, graças a inúmeras circunstâncias empíricas de diversos tipos, condições naturais, raciais, influências históricas externas, etc., manifesta-se em infinitas variações e matizes que só se podem compreender por meio de uma análise dessas circunstâncias empíricas. Então, tendo isso em mente, a primeira ideia aqui é que a superexploração ela está fora dessas condições principais que, no caso, diriam respeito à mais-valia absoluta e à mais-valia relativa, que são as formas, vamos dizer assim, gerais da exploração capitalista. O que não quer dizer que a superexploração do trabalho não exista, mas que ela tem que ser analisada a partir das circunstâncias empíricas aí que ele citou, né, que inclui a análise histórica, né, de determinada formação social. Então, né, aí está uma divergência que eu quero apresentar aqui com a hipótese do Andy Higginbotham da superexploração do trabalho como uma terceira forma equivalente à mais-valia relativa e absoluta. Hipótese essa que também é assumida pelo Smith, pela Swand, trabalhos recentes. Então, novamente, o conceito se refere a um fenômeno capitalista, mas que tem que ser analisado a partir das formações sociais concretas. Isso porque a determinação dos salários é um fenômeno complexo e só pode ser compreendido à luz da história. Então, partindo dessa apresentação que eu comecei fazendo, dá para ver que, dentro da teoria da exploração capitalista, a superexploração se refere a uma expropriação, né? O Marx, ele, em um momento, cita: ela transforma, dentro de certos limites, o fundo necessário do consumo de um trabalhador em um fundo de acumulação do capital. Em outro momento, ele diz: é um roubo direto perpetrado contra o fundo de consumo necessário do trabalhador. Mas essa forma de expropriação, né, é uma forma especificamente capitalista, não uma forma escravista ou feudal, né? E no interior da teoria da dependência, essa forma especificamente capitalista de expropriação aparece como uma das características que conformam o capitalismo dependente, né? Ou como o Marini chamava, um capitalismo sui generis. A ideia de que exista um capitalismo dependente tem a ver com o próprio processo de transição para o capitalismo, né? As formações sociais dependentes, elas transitaram para o capitalismo em condições de subordinação política e econômica, ou seja, na era do imperialismo e não na era das revoluções burguesas clássicas, como foi o caso das formações imperialistas. Inclusive, essa é uma ideia que aparece em alguns textos do Mao, quando ele aponta o caráter da burguesia chinesa à época da Revolução Chinesa, apontando sua fraqueza para combater o imperialismo. E como, né, Lenin
aponta, o imperialismo é um estágio capitalista que tem marcas importantes no monopólio e na exportação de capital. Mas a exportação do capital, ela não visa apenas ampliar a produção subordinada ao valor, em termos de expandir o território, né, que está subordinado a essa lógica, mas também visa a obtenção de lucros maiores. O próprio Marx, no livro 3 do Capital, novamente na discussão da lei tendencial da queda da taxa de lucro, ele fala um pouco sobre esse papel. Ele aponta, né, justamente nessa seção, que o capital investido no comércio exterior em economias menos desenvolvidas visa realizar um lucro extra baseado na transgressão das leis de troca no mercado internacional. E aí ele afirma: no que diz respeito aos capitais investidos em colônias, etc., eles podem produzir taxas de lucro mais altas porque nesses lugares, em geral, devido a seu baixo desenvolvimento, a taxa de lucro é mais alta. O mesmo vale para a exploração do trabalho com emprego de escravos e cules, etc. Em outra passagem, o Marx diz: se o capital é mandado para o exterior, isso não ocorre por ser impossível ocupá-lo no interior, mas porque no exterior pode-se investi-lo com uma taxa de lucro mais alta. Mas esse é um capital absolutamente excedente para a população trabalhadora ocupada e para o país em geral. Ele existe como tal junto à população relativamente excedente, e isso é um exemplo de como ambos coexistem e se condicionam de maneira recíproca. Pedro, Então, não sei se você viu, faltam 5 minutos, só para você saber. Não sei se você está olhando a tela ou está lendo, enfim, então só para dizer. Tá? beleza, obrigado. Tô com o reloginho aqui. Tá Na ótimo, minha perfeito. conta, inclusive, falta menos já de 5 minutos. Então, 2 minutos, na verdade. Não, 3 minutos. Beleza. Então, né, o que eu quero apontar aqui, né, partindo dessas passagens do Marx, é que tem uma relação estabelecida entre a superexploração, as transferências de valor, a exportação de capital e a tendência de queda da taxa de lucro nas formações imperialistas. E aí, para a teoria da dependência, isso, né, é bastante claro. Mas o que mantém esse sistema em operação, pensando nas leis gerais do funcionamento da economia capitalista, não é simplesmente a existência de diferenciais de exploração, porque isso aí, teoricamente, levaria também a realocações do capital, mas sim a existência de um mundo dividido entre formações imperialistas e dependentes, nas quais as últimas não têm exercício da sua soberania plena garantido. Felizmente, a gente vai ter outras apresentações aqui nessa conferência que vão tratar do Estado dependente e do papel que os interesses imperialistas acabam assumindo na sociopolítica interna e no seio do bloco no poder. A Angelita e a Tatiana, que estão aqui, vão apresentar, a Mariana Davi também. Então, a ideia, né, que eu quero dizer aqui é que se a superexploração nas formações dependentes responde aos interesses do imperialismo, por um lado, ela não pode ser caracterizada teleologicamente a partir disso, né? O imperialismo, ele pode muito, a gente sabe, mas também não pode tudo, né? Então, a ideia é que esse fenômeno ele tem que ser analisado a partir do fenômeno histórico que tornou possível essa ocorrência. E aí até o Marini, que no Dialética da Dependência caracteriza a superexploração como um mecanismo de compensação das transferências de valor, ele ao longo de outros textos vai mudando um pouco essa posição, né? Em 79, por exemplo, ele vai falar das transferências dentro do próprio país. Em 95, ele vai falar sobre a ocorrência da superexploração nas formações imperialistas. E aqui nos interessa particularmente uma passagem em que ele, na resposta ao Cardoso e ao Serra, ele diz sobre a superexploração: não devemos derivar do que foi dito o que não foi dito. A superexploração do trabalho é estimulada pela troca desigual, mas não deriva dela, e sim da febre do lucro criada pelo mercado mundial e baseia-se fundamentalmente na formação de uma superpopulação relativa. Então, a superexploração é um conceito importante, mas a sua
sua explicação depende de muitos elementos, né, que tem que ser analisados historicamente. No caso das formações dependentes, dá para citar a transição tardia ao capitalismo, a subordinação ao imperialismo, a subordinação de formas pré-capitalistas de trabalho, né, como a escravidão, a maior amplitude da superpopulação relativa, as condições naturais da geografia tropical, etc. São várias, né? Mas o Marx, numa passagem, ele, né, aponta que a excelência das condições naturais limita-se a fornecer a possibilidade, mas nunca a realidade do mais trabalho. E, na verdade, a variável independente é sempre a acumulação do capital, não o salário. Então, para concluir, já estou aqui prestes a estourar o tempo, essa seria, então, a divergência que eu quero apresentar aqui com o Marini também, né? Para o Marini, a superação da dependência portanto, da superexploração, né, seria fundamentalmente a superação da dependência econômica. Por isso, ele só enxergava o socialismo como forma de efetivar esse processo. Mas, né, superar a dependência exige um processo de desenvolvimento que pressupõe, primeiro, superar a dependência política, o que não necessariamente exige socialismo, ou seja, a mudança das relações sociais e da organização do Estado, mas sim uma reconfiguração das classes e frações que detêm a posição hegemônica naquela formação social. O FHC, por outro lado, conseguiu, né, viabilizar a possibilidade do desenvolvimento dependente associado, mas desconsiderou que existem estruturas econômicas que garantem a reprodução da dependência, inclusive da superexploração. E aí, com isso, acabou ignorando que a dependência econômica exige o exercício da autonomia e não da subordinação. Então, para encerrar, né, tendo em vista essa concepção da superexploração que eu tentei apresentar aqui, né, que acaba, de certa forma, colocando a centralidade no poder político e menos na dependência econômica, e não desconsidera, ao mesmo tempo, os aspectos estruturais da economia que ensejam ela, acho que a pergunta do evento é bastante pertinente, né? São 200 anos de declaração da independência, mas a superexploração ainda parece vigente no Brasil. Então, cabe a pergunta se o Brasil é, de fato, um país independente, né, que consegue promover o desenvolvimento diretamente voltado para os interesses dos setores populares. Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa estourar o tempo. Imagina, foi pouca coisa. Então, muito obrigado também pela sua apresentação, muito interessante. E eu vou apresentar já a Stella, então, já para não perder mais tempo, também estamos quase que perfeitamente no horário, então não tem nenhum problema. Mas, então, Stella, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, que era previsto para estar, mas por outras razões não pôde estar aqui, mas é um prazer tê-la aqui à distância. Poder escutar a sua fala. Ela é assistant professor, eu vou deixar isso em inglês porque nunca sei como traduzir isso nas várias línguas, em História da América Latina na Universidade de Berna, na Suíça. Defendeu sua tese de doutorado em 2013 na Universidade de Cambridge, intitulada The Decline of the Western Hemisphere, A History of Inter-American Relation from 1941 to 1990. Coeditou o livro recentemente, em 2020, Latin America and the Global Cold War. O título previsto era Latin American Third World. Acho que a proposta desse livro é justamente pensar a América Latina como parte desse terceiro mundo, em relação com esse terceiro mundo. E ela vem estudando há um tempo já a emergência das ideias de progresso, de modernidade, de desenvolvimento no Brasil, em Cuba, né, nos Caraíbes ingleses e em outros países da América Latina e América Central. Também, Stella, se você quer adicionar alguma coisa, fique à vontade. A palavra tá com você. E obrigado mais uma vez. Merci. Não só foi perfeito. Je tiens à remercier à toutes et tous pour l'organisation de cette journée. Malheureusement, je ne pourrais pas être présente en personne quand même. Je suis très heureuse de faire partir de cette journée. Et I will switch to English now because the presentation is in English. And I do have a presentation. Can I share it? Yes, of course. Normally we will see. Yes, I will do it. Wait.
Perfect. Yeah, start. Oui. Alors. So what I will be talking about today is before dependency, Celso Furtado, Brazil, and the quest for economic emancipation in Latin America. And what you see here is a caricature of the Plano Trienal, and maybe you see it, maybe you don't. On the hat, it says inflação. And inflation is one of the major issues most Latin American countries, and certainly Brazil, had during the 50s and 60s. And it is also one of the issues Furtado was the expert on, always trying to find the balance between government spending and development spending and the problem of inflation. So what I want to be talking about today is the economic ideas of Celso Furtado, from his work of the CEPAL to his position as a director of the Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste, and then as planning minister in the Goulart government. He would play a really important role in Brazilian development policies during the 50s and 60s. Forced into exile after the Brazilian coup in '64, Furtado returned to the CEPAL, and here, together with more radical economists such as Fernando Henrique Cardoso, he would lay the basis for the rise of dependency thought. So before global events and dependence theory, this paper really looks at sort of Latin American attempts to formulate an economic third way, and what this implied for Brazilian ideas of their place in a changing world order. So more so than in the economic thought, which the two previous presentations did, I'm looking at the political implementations of their ideas. And this is also where I'm coming from my research, which is a working process, with a goal to write the sort of history of economic ideas in Latin America in the 50s and 60s and how they linked to debates, international debates on development and decolonization. So it's not an intellectual history, but an international history with a specific focus on Latin America. And what I'm interested in is ideas, but also institutions, and how institutions not only circulate ideas, but make sort of the emergence of ideas possible. So today, in my very brief 15 minutes, I'll talk about the rise of the economist politician, Celso Furtado's work at the CEPAL and in Brazil, and later then in Brazil within his government positions. So what is the economist politician? The economist politician, as I call it, is a new generation that comes out in the 40s and 50s in Brazil, but also in other parts of Latin America. Economics is a very new subject in the region. And what we see is these economists that work as economists at the CEPAL, for example, and then become politicians and advisors in different Latin American governments. And this is made possible by first training, also training in Latin America. There's new universities and new departments of economics being built up in Latin America, but also a new international system. A lot of the work that we see that also Furtado is involved in happens in the Inter-American system and later also in the United Nations. And lastly, an important aspect is the experience of exile, which actually one of my colleagues will be talking about in the next panel. So of course, Celso Furtado's professional life was really intimately connected to the CEPAL, a CEPALista from the start. He shaped CEPALista thought, but also Brazilian development theories. So Furtado forms part of this generation of economists, politicians, such as, and other examples would be Regino Botti, who will work for the Castro government in Cuba, or W. Arthur Lewis, the British Caribbean economist, also a dependency economist actually, who will work as an advisor to Kwame Nkrumah in Ghana. And for all of them, exile will be really a transformative experience, whether it's forced exile, such in the case of Celso Furtado, or internal exile, such in the case of Regino Botti. This will turn out to be really the catalyst for him, as well as others, for the transformation of structuralism into dependency. And I think all of this speaks to a wider debate on Brazil and its relationship to a then emerging third world.
And dependency thought is obviously one very, very important link in that story. Now, the first generation of scholars who tried to historicize dependency in the 80s and 90s, and I'm particularly thinking of Escobar here, cast a very critical look at these early players of dependency or structuralism, if we're correctly, because they still worked in a capitalist framework. Recent works instead shine a light on the international dimension and the impact of dependency in the renegotiation of the international order. And I think about Margarita Fajardo, we will speak later, but also the work of Christy Thornton on Mexico. And this brings us to another fundamental contradiction that I'll be talking a little bit later on is, although Latin Americans and Brazilians in particular were key contributors to these alternative visions of international order, Latin American history continues to sit very uneasily with global South history. So there seems to be a disjuncture between Latin American or Brazilian history and the history of decolonization of the 50s and 60s in other parts of the world. Now, I'll go really quickly to some of the sort of important points in life of Celso Furtado, which you might be probably aware of. So he's trained at the University de Paris-Sorbonne, as any good Brazilian is in this period, with a thesis on economic policies in colonial Brazil. It's really important in France, he comes in touch with the French colonial planning, and particularly the policies of the Commissariat du Plan. And these would provide a blueprint for his later work on the Plano de Metas and in the Brazilian Northeast. So Furtado joins the CEPAL shortly after its creation in 1949, and where he would head the Division of Economic Development, so the Sección de Desarrollo Económico, infamously titled Red Division, because of the political leanings of some of its staff, mainly Juan Noyola and Regino Botti. And during these years in the country studies, he authored Mexico in 56, and that's where his carnet is from, and Venezuela in 57. He worked on the problem of the surplus of labor, classic topic in a sort of agrarian society like, such as Brazil, at least colonial Brazil, and in particular the question of inflation. As you might know, Brazil is probably the place where dependency or structuralism is implemented the most in the 50s and 60s. The Brazilian governments, a range of them, drew heavily on CEPAL studies as they launched Operação Pan-Americana, for example, or for example, the creation of the Inter-American Development Bank in 1959. And Celso Furtado is really the key contact for that. Raul Prebisch approaches him in 1952 to initiate an exchange between Brazilian institutions and the CEPAL, and he becomes part of the joint study group, a grupo misto of the CEPAL and the Brazilian Development Bank, where he, Furtado, together with Roberto Campos, will become directors. And they would meet regularly, and then together would draw up some of the basis for Kubitschek's target plan, a Plano de Metas. From 1959, then on, he would occupy several government posts, first as economic advisor to Kubitschek during the IMF crisis, then as a director of the newly created SUDENE. You can see a picture here from 1960, where he stands in front of a map of the Brazilian Northeast. And then in 1962, he becomes the Minister of Planning. Now, this is a time, the early mid-50s, where the establishment of these institutions is not a coincidence. The Vargas and Cafefillo governments create these public institutions specifically to carry out research on economic development, as well train experts at home, underlying the importance Brazilian politicians attributed to the production of local and regional knowledge. So it was perceived as a countermeasure to global ideas and institutions such as the IMF, the World Bank, the United Nations. And there were two sort of objectives: the formation of specialists for the national, but also the international job market, particularly for staffing international organizations, and the establishment of think tanks that would foster and influence alternative development knowledge and practices. And one really important institution is the ISEB, the Instituto Superior de Estudos Brasileiros, that Rafael Llores will be talking about later. Now, in the Northeast, when he starts his job at the SUDENE, Furtado encounters a really highly politicized environment.
Brazilian Northeast is a particularly rural and poor region, and he soon runs into resistance by owners of the large latifúndios and their political representatives. At the same time, actually, there's a lot of pressure from the left, as the peasant leagues, the Ligas Campesinos and the Francisco Julião were gaining strength exactly in that region, demanding agrarian reform. So what we see from the beginning, he's sort of, there's a lot of pressure from right and left, and this is something that will obviously continue till the coup in 1964. Now, when the Alliance for Progress, the big US hemispheric project, is announced in 1961, Furtado hopes that the SUDENE will receive funding, but that does not happen. It's not surprising because US administration really dislike Furtado. He's known as a sort of left winger, they hate the CEPAL, and so most of the funds ultimately will be channeled to political opponents of Goulart in the 60s. Now, in 1962, he's appointed as Minister of Planning, where he tackles the next project, the so-called Plano Trienal, calling for fiscal, agrarian reform, again, very divisive issues. Now, as we know, Furtado will never manage to complete the Plano, as the 1964 coup puts an end to that. And I think that speaks to the limits of dependency, something that Flores talked about earlier about, sort of in many ways politically, dependency or structuralism fails because it runs against political realities. Like, in order to implement these development policies, you need political majorities. And in most Latin American countries, that turns out to be impossible for a number of reasons. I'm particularly interested in these ministries of planning, not only in Brazil, but also in Cuba and in other parts of the world, because these are specific government structures that you find all over the developing world at that time. It's sort of an infrastructure of the developing world, something to think about. Now, the difference is also when we talk about the early years versus the late years, we heard a lot about Marxist and socialist thought, is that obviously CEPAL thought was never a fundamental critique of the liberal capitalist system. The aim was always for Brazil or Latin American countries to develop, industrialize, and still be part of that capitalist system. And although, of course, they were critical of the US and Western nations, they never questioned Latin American political alignments with the United States, not during this period at least. So it's only much later, in the early 60s, that political events will radicalize political and economic thoughts, and Marxist thought will become much more influential and would then later really lead to dependency development. This was certainly true for Furtado. By the late 1950s, he started to have major doubts regarding CEPALista thought. He leaves the CEPAL in 57 amidst disagreements with Prebisch. And it's also after, it's been 10 years, there's been a lot of development plans, there's been a lot of development policies, but there's a realization that the structural problems that Brazil and other countries face need to be addressed at the global stage. So there's a sort of the global reckoning, as it were. So from the early 1960s, Furtado and some of his CEPAListas, but also other politicians, set their eyes on the global stage to reform the international economic order. And they do so with a much more radical view of structuralism and an idea of an economic third world, not a political third world. They're not part of that. They struggle with that idea. So an essential piece of this puzzle will be then the United Nations Conference on Trade and Development, sort of the first United Nations institution that addresses the needs of the developing countries. This grows out of a UN initiative, but it will then be kidnapped, I would like to say, by Latin American politicians and economists. There's a series of inter-American conferences in '63 in Brasilia and Sao Paulo, and then in Altagracia, Argentina, where the OAS and the CEPAL work together to draw up a program. And here Celso Furtado will also play a really important role as Minister of Planning. So the outcome of that, the Charter of Altagracia, adopted in March '64, is a really, really thorough, detailed agenda of demands and aims, condensing expertise of many CEPAL and inter-American studies.
And the interesting part is that it really, most of it becomes part of the UNCTAD Final Act of that institution. So the Latin Americans really put the stamp of seal on that institution. So this could have been a resounding success for Cepalistas, and particularly for Furtado and President Goulart. But, big but, in March 31st, the coup happens, 64. And this obviously means that a lot of this development dynamic stops. In Brasilia, the military regime soon begins purging not only Foreign Office, but also other ministries, and Furtado is on top of the list. So Celso Furtado and others, such as Fernando Henrique Cardoso, forced into exile. They have to go back to Santiago de Chile, and then they join the newly created ILPES, which is the Latin American Caribbean Institute of Economic and Social Planning. So what does it do? Fundamentally, it's something that isn't new for Furtado. It's a program that supports government of the region in the field of planning and public administration, particularly to the provision of training. So they offer a lot of training courses. So it becomes a training site for a lot of public servants from all over the region, engaging leading structural economists and sociologists. And I'm just naming a few: Aníbal Pinto, Jorge Almada, Maria de Conceição Tavares, Carlos Lessa, Oswaldo Sunkel, obviously Fernando Henrique Cardoso, and Torquato Di Pella. But of course, Celso Furtado doesn't stay long. He returns to academia, first in the United States, and then to Europe, United Kingdom, and then lastly, obviously, Paris. But this experience, I would argue, of failure, of an exile, certainly drives, and the rise of military regimes in several countries in Latin America leads to politicized debates within the CEPAL, and ultimately a paradigm shift in economic history. And it's no coincidence that a couple of years later, Dependency and Development, co-authored by Fernando Henrique Cardoso and Enzo Faleto, is being authored, right? I think it's the direct, in some ways, a sort of direct result of that. So to really sort of sum it up, not a conclusion, but some concluding thoughts, addressing some of the themes of the workshop. So Latin Americans had fought long and hard for institutions such as the Inter-American Development Bank and UNCTAD. But in a bitter twist of fate, by the time of their possible triumph, they were unable to cherish it. Brazil, one of the sort of leaders of this institution, fell under military rule that would last 20 years. So 1964 is a turning point, obviously in Brazilian history, but also in Latin American history more generally. And it's also where I would argue Latin American history and global South history diverge. So one-time partners in this third world economic project, reformist governments in Latin America from Brazil to Argentina, they fall away, and instead military regimes take over that have much more interest in traditional partnerships and anti-communist policies. So there is a historical disconnect between the global spread of dependency in the 70s and Latin American realities. As Latin American societies experience sort of one of the darkest and most repressive decades in its history. And I'm not a specialist, but I'd like to hear some of the specialists on dependency thought how some of these actors were able to write these works under a military dictatorship and what that meant. So although Latin Americans were key contributors to dependency and alternative visions of the international order, as I mentioned, Latin American history continues to somehow sit uneasily with global South history. We think about Mignolo and decoloniality. I heard a lot about decolonial thought today, but not a lot about decolonization, interestingly enough. But if you look at Mignolo, I mean, he argues that Latin American legacy and heritage is very different from decolonization we see in other parts of the world, and that you can't compare that. As of now, there seems to be that as historians, we have not successfully linked the history of Brazil with the history or the theory
of decolonization elsewhere, although there are huge links, and some of them have been shown today. I think about Eric Williams's work, for example, if you think about Pan-African connections, if you think about all of the dependency thought, then is then carried to other parts of the world. I mean, there are obvious reasons for this disconnect. There are diverging chronologies. There's the question of race and identity. There's a very distinct intellectual trajectory in Brazil and Latin America. But I would argue that defining the shape and the nature of post-colonial Brazil might be central to the story. And I wonder if we could write its history of dependency and development in a way to rethink Latin American or Brazilian history as third world history. Thank you very much. Thank you very much, Stella, for your presentation. Foi prazer ouvi-la. Você que está... a tela que está com você. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Eu já conheço um pouco o seu trabalho além dessa apresentação, então sei que tem muitas coisas em comum também, nossos trabalhos. Eu vou fazer algumas observações, reflexões, perguntas, né, a partir das falas de vocês, e depois vou abrir para a sala, né, fazer também perguntas, observações. Vamos lá. Eu acho que vou seguir mais ou menos a ordem. Então, vou começar pela apresentação do Júlio. Eu achei extremamente interessante a Begelman, né, se não estou pronunciando errado, ela realmente não, né, uma pessoa, me parece uma pesquisadora, um intelectual muito pouco estudada, né, enfim, o legado, a obra dela, não sei. Também estou falando como alguém que, né, mas eu não encontrei muitas coisas sobre ela de fato, né, como você mencionou. E eu achei muito interessante a sua apresentação. E assim, eu observei alguns pontos que chamaram a minha atenção, né, que tem a ver também com a minha pesquisa e com as leituras, né, que eu fiz de autores latino-americanos, enfim, brasileiros especificamente, né. E tem uma coisa, né, que você mencionou uma hora, que ela, né, de alguma forma quer distinguir o que foi a escravidão do que foi a relação de terra com a terra e o trabalho servil na Europa, não é? Acho que você falou alguma coisa nesse sentido, e eu fico me perguntando, né, porque tem essa coisa naquele período, né, nos anos 60, mesmo nos anos 50 até, na intelectualidade brasileira, em vários autores, né, tem esse nacionalismo que não é só um nacionalismo econômico, que não é só um nacionalismo principalmente econômico, né, digamos assim, mas também intelectual, que tem essa vontade, digamos assim, de se emancipar culturalmente, intelectualmente do mundo europeu, das categorias, dos conceitos, né, europeus, apesar deles usarem as categorias europeias o tempo todo, mas essa era, digamos assim, o interesse, e eles de fato, né, conseguiram, muitos autores brasileiros, transformarem completamente algumas ideias, e eu fico me perguntando se, né, essa questão que você apontou no trabalho dela, pode-se dizer que ela também estava com um interesse em construir, forjar algumas categorias ou algumas, como dizer, algumas perspectivas que fossem capazes de entender a especificidade do Brasil, do mundo subdesenvolvido, com relação ao que podia ser a interpretação, digamos assim, vindo, né, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Enfim, é uma questão assim que eu fiquei me perguntando, né, quando você falou que ela quer, né, distinguir a escravidão, que foi a escravidão no Brasil, do trabalho servil, né, na Europa, como algo que queria sublinhar, digamos assim, a diferença no que aconteceu na periferia com relação ao centro. Uma segunda coisa, né, de forma talvez absolutamente evidente, mas para mim me fez pensar, né, no trabalho do Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, de 75, né, porque, e também os trabalhos, digamos, naquele período do Florestan Fernandes, eu estou olhando para a tela, na verdade vocês estão lá, mas
Mas, assim, o Florestan Fernandes tem os textos dele dos anos 70, né? A Revolução Burguesa é um deles, mas também o Capitalismo Dependente e outros. Eu trabalhei recentemente com a noção de descolonização, né? que ele usa, e é interessante porque o Florestan Fernandes vai um pouco nessa mesma direção que você falou, né? Que a Begelman considera que, de alguma forma, 1822 não seria uma ruptura, né, tão forte se for olhar, né, o que foi, por exemplo, a questão da escravidão, né, no Brasil. E é interessante porque, assim, eu simplesmente queria trazer, né, essa reflexão do Florestan Fernandes, que de alguma forma, né, vai na mesma direção, né, porque ele vai dizer também que 1822 foi uma ruptura importante, sem dúvida, né, mas, apesar da ruptura política, as estruturas, digamos assim, socioeconômicas perduraram depois da independência política, né, e uma delas é, com certeza, a escravidão e as relações de trabalho que estavam implicadas nesse tipo de relação. Então, assim, e ele, por isso, ele vai distinguir a noção de independência da noção de descolonização. E aí ele vai falar que o Brasil, de alguma forma, nunca se descolonizou, no sentido que nunca ultrapassou, nunca foi além dessas estruturas socioeconômicas que determinavam também, na visão dele, a atualidade brasileira. E é interessante porque depois, bom, Florestan Fernandes tem uma transformação política, intelectual na obra dele após 64, e ele chega a falar, né, que o único país que conseguiu a descolonização na América Latina foi Cuba, né, no livro que ele escreve sobre a Revolução Cubana. Mas, enfim, então era um pouco isso. Eu acho muito interessante essa questão, né, também da independência com relação a estruturas que continuam a escravidão. E, bom, o debate sobre a dualidade realmente é um debate, né, absolutamente clássico, que me faz pensar toda a literatura nacionalista naquela época era nessa coisa entre entreguistas, de alguma forma, e nacionalistas, e essa ideia do que era possível, né? Eu penso nos escritos do Zeb, ter uma burguesia que pudesse se aliar para um progresso, de fato, uma industrialização emancipadora. Então, na verdade, não são muito questões, né, mas são mais observações, mas se você tiver vontade depois, eu acho que eu vou fazer todas as minhas observações, depois vocês podem responder antes de abrir para a sala, responder, enfim, comentarem, dizerem o que vocês querem complementar alguma coisa. Com relação à sua fala, Pedro, eu tinha preparado também, né, eu tive a possibilidade de ler o seu texto que você me mandou, então também tinha formulado algumas observações. E assim, uma observação uma reflexão, digamos assim, que me pareceu interessante, que também li recentemente e que eu queria perguntar para você, né, com relação, digamos assim, tentar fazer uma ligação com a atualidade, né, porque você, no seu texto, né, cita, você fala, né, que o Marini vai mudando de posição ao longo do tempo, né, mas eu leio o seu texto, escutando sua fala, eu fiquei me perguntando, né, que essa situação de dependência que ele descreve, de alguma forma, faz muito sentido nos anos 70, não é? Mas depois, né, hoje em dia ainda, como que pode ser usada essa noção, né, que ele desenvolve e como ajuda a explicar o mundo atual. E aí eu li recentemente um texto do Paul Singer que faz uma reflexão interessante e que eu queria trazer aqui para reflexão realmente. É um texto que ele escreveu em 98, então foi um seminário que foi organizado na USP sobre a teoria da dependência. E o Singer, nesse texto de 98, ele considera que é possível distinguir 3 períodos de dependência no Brasil. E ele fala que existe, principalmente, digamos assim, mais que dependência num ponto de estruturas, eu acho que ele fala também de uma posição das elites com relação à dependência. Ele fala que tem um período de dependência que ele chama de dependência consentida, né, que é o período que vai de 1822 até 1914, a Primeira Guerra Mundial,
e que é um período de dependência onde as elites brasileiras acham que a civilização só é possível através da dependência com as potências hegemônicas, né, o Reino Unido na época e a reprodução cultural do modelo europeu. E então de fato uma dependência consentida e até quase que desejada. Depois seria uma segunda forma de dependência, que é a dependência tolerada, e que aparece o período após a transição, o período de transição que representa os anos, né, a crise de 29 e 1930, e que é um momento em que as elites, né, que todo esse período, os anos 50, 60 e 70 também, que nascem também as teorias da dependência, que é uma dependência que é também até mal tolerada, de alguma forma, pois ela, na verdade, deveria ser superada, né? E tem uma forma na grande participação dos capitais internacionais, no financiamento e desenvolvimento nacionais, então tem umas formas de contradição, mas de alguma forma tem um interesse em ultrapassar essa dependência. E aí, o ponto que eu acho interessante da reflexão dele, ele fala que a partir dos anos 70, do final dos anos 70, teria uma dependência desejada. E, ou seja, um esforço por parte dos governos, dos estados, né, em chamar os capitais internacionais para as economias nacionais, e então um novo capital globalizado, estruturado por empresas multinacionais. E o que é interessante é que ele fala que essa dependência, que ele chama de dependência desejada, ele acha que não caracteriza mais apenas a periferia, mas se torna algo desejado por o conjunto das elites mundiais até nos países centrais. Então, e assim, era apenas uma reflexão que eu tive lendo o seu texto, né, com relação a essa categoria que o Marini criou nos anos 70. E eu fiquei me perguntando, né, com relação, você também falou da questão do conceito de dependência como algo que devia cada vez ser especificado de acordo com o contexto onde ele vai ser aplicado. Então, a partir dessa reflexão, dessas observações que eu trouxe aqui do Singer, eu fico me perguntando hoje, né, e é uma questão mais geral, digamos assim, o que caracterizaria de alguma forma, né, dentro dessa ideia de dependência desejada como algo que caracteriza hoje também o mundo desenvolvido, digamos assim, né, para retomar categorias dos anos 50 e 60, essa dependência dos países do sul global, né, ou do Brasil em específico, né. Outra coisa que eu acho interessante, que tem a ver com o conceito de superexploração, eu mencionei hoje de manhã que a Nancy Fraser, ela é o único conceito que ela menciona da Escola da Dependência, no livro dela sobre capitalismo, que foi publicado em 2017. E ela usa essa distinção que eu achei muito interessante, que é entre expropriação e exploração, né? E que de alguma forma me parece, né, de alguma forma retomar um pouco essa ideia de superexploração, porque ela fala que a expropriação seria o que vai além da exploração, da exploração, ou seja, a expropriação seria eu vou retomar aqui as minhas notas para não falar, como falam os franceses, uma bêtise. No caso da expropriação, se trata de fato de uma exploração completa do indivíduo da terra, que não se beneficiam de alguma forma daquelas regras do mercado e da proteção dos estados, né? Então isso caracteriza especificamente a periferia do capitalismo. E aqui a autora a Nancy Fraser fala de forma mais geral de seres dependentes, que são... Ela inclui também os imigrantes, além das populações, digamos assim, periféricas. Ela usa menos essas noções de centro e periferia. E eu acho que aqui, nessa ideia de Estado dependente, enfim, a gente vai escutar uma fala sobre Estado independente. Eu estou usando essa categoria mais a partir um pouco das leituras dependentistas nos anos 70, que de alguma forma não protege seus cidadãos da expropriação, mas ao contrário oferece aos capitais internacionais essa força de trabalho da forma menos protegida possível, justamente. Acho que é interessante
E, enfim, eu queria simplesmente saber se você conhece essas noções, o que você acha, se tem alguma ligação, né? Já que ela cita esse conceito de superexploração que você conhece muito melhor. E eu acho interessante, né, essa separação, conheci antes a separação entre expropriação e exploração. E, bom, eu acho que vou agora passar com relação à fala da Stella. Assim, como eu disse, eu conheço um pouco mais da Stella. Eu na verdade, não tenho alguma pergunta específica, né, sobre a apresentação, mas eu acho extremamente interessante essa questão de pensar qual que é o lugar do Brasil e da América Latina de forma geral nessa história do sul global da segunda metade do século XX. Ele sempre foi disjunto da história do terceiro mundo e, com certeza, por razões, né, que fazem sentido, uma cronologia diferente enfim, uma tradição, como você disse, intelectual diferente e por várias razões, mas eu acho extremamente interessante, bom, o esforço que você fez no livro que você coeditou recentemente, e eu acho muito interessante essa discussão sobre o pensamento decolonial pós-colonial hoje em dia, né, e essas relações que existem. E eu simplesmente fiquei pensando, escutando os seus comentários, né, assim, eu não sei se existe realmente uma ligação, porque eu sei que os decoloniais hoje querem falar que são diferentes dos pós-coloniais, que a América Latina é outra coisa, então acho isso interessante, mas eu sempre acho, com relação aos trabalhos dos decoloniais, hoje quando eu leio, eu acho muitas vezes que eles algumas vezes pecam, né? Tem alguns limites em profundidade histórica, ou seja, de onde é que eles vêm a tradição deles crítica. E com relação a isso, eu penso sempre, né, que o pensamento decolonial hoje em dia, né, o Aníbal Quijano, que é um dos grandes primeiros autores da teoria decolonial, ele era muito próximo, né, dos teóricos da dependência nos anos 60 e 70. Inclusive, ele escreveu texto sobre a teoria da dependência nos anos 70 e depois se tornou, com o conceito de colonialidade do saber e colonialidade do poder, um autor, né, de base do pensamento decolonial hoje. Mas, de alguma forma, essa genealogia é esquecida, né, e é meio deixada para trás. Eu acho que, assim, não sei, enfim, repito, não sei se tem ligações com o mundo africano, o pensamento pós-colonial, onde é que estariam essas ligações, mas acho interessante construir essas genealogias, porque, a partir das minhas pesquisas, eu vejo como todo esse pensamento da dependência, ele muitas vezes esquecemos que está incluído nesse momento decolonial, da descolonização da segunda metade do século XX, que eles estão vendo países se emancipando politicamente, que essa foi uma enorme transformação, e, de alguma forma, eles veem que a independência política não é suficiente para você alcançar uma independência econômica também, mas que a dependência continua além das independências políticas. Então, acho que é muito interessante refletir sobre essas relações que existem entre Brasil e América Latina e esse terceiro mundo em construção, que são, do meu ponto de vista, completamente esquecidas e que, ao contrário, acho que podem trazer muito também sobre a compreensão de algumas categorias que nascem lá, como, por exemplo, a categoria de dependência nos anos 60, 70 no Brasil. Enfim, essas eram as observações que eu tinha para fazer, não são exatamente questões, né, que eu tenho, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, depois eu ia abrir para a sala. Na ordem, de repente, o Júlio, o Pedro e a Stella, como foram as apresentações? Será que não há? É bem interessante isso que você disse sobre que chamou a atenção, né, sobre como ela caracteriza a questão do trabalho servil, né, na Europa, e também a estrutura da propriedade da terra, e diferencia do que teria acontecido com a escravidão nas Américas, né?
e mostra, na verdade, uma característica da obra da Paula Beigman, que é uma obra bastante ambiciosa no sentido positivo do termo, por óbvio, né? Por exemplo, para dar um exemplo só, ela apresenta, nesse livro que eu comentei, uma história da abolição nas Américas todas. E ela apresenta essa história mostrando tanto como a abolição vai acontecer. Porque, assim, como para ela o processo não é um processo só econômico, como estava cravado, né? Ou seja, não é o processo através do qual o capitalismo dissolve a escravidão, portanto, um processo estrutural econômico. É um processo político, político-econômico, né? Ela vai olhar como esse processo político-econômico acontece em vários espaços. Então, é uma pesquisadora que né, ousa, né, apresentar uma espécie de história global do fenômeno da abolição para poder fazer comparação com o Brasil, mas o fato de ser para fazer comparação, né, não ser uma história propriamente global e tal, não faz com que ela seja menos minuciosa nos espaços. Então, ela vai falar das Antilhas, ela fala do espaço francês, ela fala... Então, é uma característica da obra dela que eu acho que acentua, né, a necessidade da obra ser visitada. E mesmo essa caracterização que eu apresentei sobre o que ela diz sobre capitalismo e escravidão, na verdade, ela está fazendo isso, e a Maria Silvia Carvalho Franco está fazendo uma coisa relativamente parecida, né? São duas mulheres de mesma geração que entraram juntas na universidade, viraram professoras num período mais ou menos parecido e tal. Acho que é uma dimensão interessante da questão. Elas, na verdade, vão fazer teoria geral, né, sobre economia mundo, né, sobre economia, na verdade, né? Elas vão apresentar uma teoria econômica, né? E é curioso porque a Maria Silvia, depois disso, vai para a filosofia e vira uma professora de filosofia para ver como, né, ela vai tratar a coisa num grau de abstração grande, né? E a Paula Beigman, que eu apresentei como uma historiadora socióloga, eu encontrei, inclusive, ontem, fazendo pesquisa de arquivo e tudo, o deferimento do pedido de registro dela na ordem dos economistas. Então, você vê que é um grau de ambição no bom sentido grande, né? Que mostra uma tentativa de interpretação de coisas de âmbito geral, né? E não a ideia de que essas coisas grandes são assunto para os europeus e, quem sabe, norte-americanos, e nós aqui nos focamos, né? Vamos focar em estudar as nossas questões nacionais, né? E a relação com Florestan é muito interessante também, porque ela tem uma relação com Florestan de proximidade e, ao mesmo tempo, uma relação que eu poderia dizer como tensa. O Florestan foi orientador dela, né? E ela se afasta. Ela é daquele grupo do Florestan, né? O Florestan, o Fernando Henrique, o Veifor, que foi orientando dela, o Francisco Veifor orientando dela, e outras figuras dali do grupo do Florestan. E ela, de alguma maneira, se afasta do grupo. A gente talvez possa dizer que ela rompe com o grupo, né, por divergências que tem pelo menos uma face teórica nas divergências. Não sei se elas são só teóricas, né? Tem toda uma discussão, inclusive tratada num mestrado, foi defendido na ciência política da USP, né? Sobre o concurso acho que de 68, que é o concurso no qual passa o Fernando Henrique, porque ela, na verdade, está ocupando a cátedra do Lorival Gomes Machado, que vai para a ONU e, na prática, deixa a cátedra, e ela ocupa a cátedra provisoriamente por, sei lá, 7, 8 anos. E a primeira mulher a ocupar uma cátedra na USP. E quando chega, o concurso demora para ser feito. Quando o concurso foi feito, ela concorre com o Fernando Henrique no concurso e o Fernando Henrique é aprovado no concurso, né? E ela, que estava na cátedra, deixa a cátedra e o Fernando Henrique ocupa o lugar, né? Aí o Fernando Henrique, que era a figura talvez mais importante desse grupo organizado em torno do Florestan, e ela foi para a cátedra do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque puxa ela e ela vira ela que era na prática catedrática, exercia a condição, vira uma professora da cátedra do Sérgio Buarque na história, né?
que é a Cátedra de Civilização Brasileira. Mas logo depois tem o AI-5 e tem a cassação, toda a turma é cassada, né? E ela cassada não é aposentada à força, né? E aí ela vai para o exílio e essa história toda, né? Uma nota, né? Você tem toda a razão na ligação das duas abordagens, né? Ela de fato existe. Inclusive é muito interessante, né? Porque o Florestan diz uma coisa que ela não diz, avança um ponto muito importante. Ele diz uma coisa que eu acho que é brilhante sobre a independência. Ele fala, olha, ele diz, a independência é uma revolução, ele é explícito nisso, é uma revolução. Qual que é a questão da independência? Isso que eu acho brilhante. Ele diz, olha, a independência, o elemento revolucionário da independência, que é o liberalismo, no caso do Brasil, ele é o elemento que renova a dependência. Por quê? Porque liberalismo, no caso concreto aqui, é a abertura dos portos, é livre comércio internacional. Então, é uma espécie de mal de origem, né? Pecado original de mal de origem. O elemento revolucionário é o que engata, ou reengata, ou renova, né? A dependência, né? Mas tem toda a razão sobre a ligação. Ele foi o orientador dela, né? O texto dela é anterior, né? Ou seja, a tese dela é de 61, o livro dele, como você disse, é de 73, na verdade, escrito em pedaços, né? Eu até acho que o pedaço que trata da independência é de depois de 73, eu posso estar enganado, né? Mas a ligação, de fato existe e tem a ver com o fato, né, dela ser oriunda e também uma das dirigentes, até certo momento, desse grupo que se organiza em torno ao Florestan. Pedro, você quer comentar alguma coisa? Sim. Bom, essa questão do Paul Singer acho que tem a ver com a periodização, né, da dependência, que existem várias, né? O Fiore e o Décio Sais falam de novíssima dependência, nova dependência, também tem o pessoal mais da TMD, fala do arco da dependência, o quarto arco, o quinto arco, enfim, acho que são periodizações diferentes, mas acho que todas, no limite, têm uma relação com a periodização do próprio modo de produção capitalista, né? E aí, mais especificamente sobre essa dependência desejada, acho que ela, que é o que também é chamado de novíssima dependência, ela tem que ser entendida aí dentro da perspectiva do neoliberalismo, né? Acho que se num período anterior, né, ali antes da ascensão neoliberal, por conta do conflito também, né, entre o campo soviético e o campo, né, sob a hegemonia dos Estados Unidos, o campo imperialista, tinha alguma margem de manobra para as formações dependentes, né, o conflito interimperialista e o conflito também, né, no caso do campo imperialista com o campo soviético, sempre foram possibilidades de desenvolvimento, né, tanto que no período da Primeira Guerra e da Segunda Guerra também foi um período de desenvolvimento nas formações dependentes, né, e no caso, no período da Guerra Fria, foi o auge das revoluções de libertação nacional, do processo de descolonização e também até com certa convergência econômica. Mas com a ascensão do neoliberalismo, essa situação mudou de figura, né? A ofensiva passou para o bloco imperialista e para as classes dominantes, e aí isso se expressou no aumento da desigualdade tanto no interior dos países, mas também entre os países. Então, os autores que falam de novíssima dependência falam até de uma dependência sem contrapartida, né? Diferente do que havia em períodos anteriores. Sobre a questão da dependência no chamado mundo desenvolvido, né? Acho que a ideia importante é aquela ideia que a Ellen Wood, por exemplo, traz no livro dela, O Império do Capital, e também outros autores, né, até o Harvey, o Polanyi, da ideia de um bloco imperialista sob o domínio dos Estados Unidos, né? Então tem uma subordinação dentro do próprio bloco imperialista, né? E é uma subordinação conflitiva. Então, por determinados momentos, os interesses de algumas formações imperialistas entram em conflito com os interesses dos Estados Unidos, e isso
tem desdobramentos, né? É só o Polantzes, né, fala isso, é só na teoria do ultra-imperialismo do Kautsky que não há conflito entre as potências imperialistas, né? Esse conflito é sempre presente, ele só às vezes assume um caráter mais agudo e às vezes menos. Mas eu acho que a diferença com relação às formações dependentes está justamente na questão do Estado dependente, porque no caso, né, das formações dependentes é fácil você imaginar um setor ali da burguesia mais associado ao imperialismo se mobilizando para, né, no caso do Brasil, por exemplo, aplicar um golpe, né, e afastar a presidenta Dilma. Mas não é tão fácil imaginar isso acontecendo numa formação, né, das chamadas formações desenvolvidas, né, como se o mero desejo, os meros interesses, né, do setor dos Estados Unidos, né, que tem a posição hegemônica aí dentro do bloco, pudessem alterar, né, de tal forma, assim, a conjuntura econômica e política. E no caso da superexploração nas formações dependentes, eu acho que aí tem que ser avaliado dessa forma histórica, né? Mas no caso especificamente da superexploração da força de trabalho migrante, eu acho que ela tem que ser interpretada pela ótica da arbitragem global dos salários, né? Que aí tem duas formas. Uma forma é a internacionalização produtiva, que é você relocalizar as fábricas em locais que têm mão de obra mais barata para você conseguir, de certa forma, se apropriar disso, né? O que o John Smith estuda, Milton Swansea também outros autores. Mas a outra forma da arbitragem de salários é a imigração. E aí, se você pegar os dados, né, em vários países chamados envolvidos, nota-se essa divergência salarial até para funções semelhantes, né? Então, uma força de trabalho migrante que acaba recebendo salários menores mesmo para funções mais técnicas, que teoricamente não deveriam estar submetidas a essa superexploração, né? E aí, no caso, eu acho que isso aí se relaciona com a ideia que o Marini apresenta ali da derivação da superexploração a partir da superpopulação relativa. O Marx ele até diferencia, né, as frações da superpopulação relativa, existe o exército industrial de reserva, mas também existe as frações estagnadas e latentes, que aí são como se fossem frações que estão fora, vamos dizer assim, do mercado e que vão abastecendo esse mercado. Eu acho que, na minha concepção, entender essa superexploração da força de trabalho migrante passa por isso. É como se hoje, na era neoliberal, a gente tivesse uma fração latente da superpopulação relativa concentrada no que chamam de sul global, né? Então, essa força de trabalho alimenta, né, as economias, né, do centro capitalista. E aí estão submetidas a essa superexploração. E aí, no caso do que você apontou da Nancy Fraser, acho muito boa a formulação dela. Eu acho que ela tem a vantagem de entender aí a totalidade social capitalista de forma complexa, não só, né, limitada à estrutura econômica, né? Então rompe, de certa forma, com o economicismo que existe muitas vezes. E a ideia que ela traz de um plano principal articulado com um plano de fundo é bem a ideia que eu tentei apresentar aqui, né? Só que aí na visão do Marx, né? Então existe um plano principal, que são essas formas gerais, né, do capitalismo, mas eles só existem em articulação com um plano de fundo que é histórico. Então, a ideia de que a expropriação é uma esfera da totalidade social que a UD apresenta, né, e parte do plano de fundo, eu acho que é muito interessante para pensar a questão da superexploração. E aí também, só para apontar que a expropriação vai além da superexploração, né? A superexploração é uma forma de expropriação do trabalho, mas, né, o Harvey trabalha com outras, né? Tipo a expropriação da terra, foi citado hoje mais cedo, a expropriação do Estado. Então, essa ideia de você retirar um elemento que está fora da circulação do valor e colocar na circulação do valor a um valor menor do que de fato que ele tem, né? E aí, óbvio, dá para pensar nisso para a superexploração. Acho que é isso.